Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa O Que é Ser Brasileiro. A gente está aqui na nova temporada, agora na rua, para a gente ir até os empreendedores, falar sobre as suas histórias, sobre seus valores, sobre as suas emoções. Enfim, a gente vai contar muita coisa e a gente começa essa nova temporada com um entrevistado mais do que especial aqui na Favela dos Sonhos, no projeto Favela 3D, da ONG Gerando Falcões. E quem é o nosso convidado, Juliana Rosa? Pois é, vamos revelar logo, né? Entrevistado especialíssimo para a abertura dessa terceira temporada do Que é Ser Brasileiro, o Edu Lira, CEO da ONG Gerando Falcões. Que bom você estar aqui com a gente, Edu. A gente está feliz demais. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, um prazer, bom poder conversar com vocês e falar sobre o futuro do combate à pobreza no Brasil. E aqui, nesse lugar especial. É, melhor ainda Tá aqui vendo? no campo, na nossa fábrica de mudanças, né? Exatamente. Onde tudo acontece. É, muito bom, muito especial esse lugar. A gente está tentando falar com o Edu um tempão, mas a gente conseguiu, olha, nesse lugar, nesse momento especial. Edu, a gente sempre começa perguntando quem é a pessoa se apresenta. Então, conta aí, quem é você? Bom, eu sou casado com a Mayara, pai de duas meninas maravilhosas e um criador de soluções sociais para a superação da pobreza. Então, eu fundei a Gerando Falcões 12 anos atrás, sou um empreendedor social absolutamente apaixonado em criar soluções de tecnologias que podem ganhar escala e resolver o problema de milhões de brasileiros que vivem em pobreza. Uhum. Você está falando da pobreza, né, de você fazer transformação. A sua história familiar é uma história também de superação, né? O que você acha importante falar sobre a sua história? Olha, um dia eu fiz uma viagem para Israel e eu percebi que lá é um dos países mais inovadores. Eles inovam por conta da necessidade, eles têm que inovar ou morrem. Comigo foi um pouco parecido, eu não tinha outra alternativa para conseguir sobreviver num ambiente que tinha fome. Eu morava num barraco de chão de terra batida, meu pai virou assaltante, foi preso, indiciado por roubar um banco. Então não tinha muita alternativa, ou ia para o sonho ou eu morria lá. Eu preferi ir para o sonho. E para mim o sonho é empreender, e muito movido pelo que minha mãe me dizia. Minha mãe me criou como uma diarista, minha mãe é uma mulher negra de favela que me dizia todo dia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, e você pode ir para onde você quiser na vida. Isso mudou o jogo da minha história. É impressionante, você fala muito dela, é Maria Goretti, não é? Dona Maria Goretti. E de onde você acha que vem essa força dela? Conta um pouco da história assim, da tua família, de onde que você acha que vem essa fortaleza aí da Dona Maria Goretti? Eu tento descobrir até hoje de onde ela tira forças, porque minha mãe também, ela foi criada a parte da infância dela debaixo da ponte, depois eles melhoraram um pouco, foram para a favela. Teve uma infância mais difícil que a sua. Uma infância dificílima. Não, minha mãe deixou de comer muito para eu poder comer. Sim. Então minha mãe abriu mão de muita coisa para eu poder ter o mínimo necessário para estar aqui hoje. Então eu venho disso aí, sabe? Da luta, dessa família simples. Mas minha mãe sempre estimulou minha imaginação. Minha mãe e meu pai. Meu pai sempre foi muito sonhador. Então eu estava no barraco, mas o barraco nunca esteve dentro de mim. Eu estava na pobreza, mas a pobreza nunca esteve dentro de mim. Eu nunca fui pobre, eu só não tinha dinheiro. Aqui dentro tinha muitos sonhos. Então hoje eu tento materializar cada um desses sonhos. Hoje, naturalmente, o sonho nosso é muito maior. Gerando Falcões está em 6 mil favelas, combatendo pobreza. E a nossa missão é de transformar a pobreza da favela numa peça de museu antes de Marte ser colonizado. Então a gente quer vencer a pobreza e dar um olé no Elon Musk. Não é possível, né? Que a gente não consiga, né? É porque a gente tem que lutar pelas coisas impossíveis da vida. Sim. O contrário de coragem é covardia. Eu não quero fazer parte de uma geração covarde. Eu não quero contar para os meus netos que o máximo que a gente conseguiu foi transferir renda para as pessoas mais pobres, para elas terem o que comer. As pessoas podem romper com isso, construir emancipação social e realizar os seus sonhos, seus maiores sonhos na vida. Eu acho que esse é o desafio o nosso desafio como país. Agora, você está falando muito de sonhos. Você tinha já um sonho de fazer alguma coisa no sentido do empreendedorismo social ou não? Acho que foi nascendo. Depois eu quis ser jogador de futebol. Minha mãe queria que eu fosse médico, meu nome original é Carlos Eduardo, que ela queria que fosse Dr. Carlos Eduardo, nome de médico, assim. Aí virou isso aqui, deu isso aqui. Muito mais legal, essa coisa do sonho. Você falou que seu pai
e sua mãe sempre alimentaram Muito. os seus sonhos. E seu pai teve uma vida dura ali, né? Que você falou que ele acabou sendo preso e vocês conviveram com isso. Como é que foi essa relação e o quanto que isso abalou ali o sonho dele e de vocês? Olha, eu acho que meu pai para mim é um grande herói, porque ele abriu mão das drogas, abriu mão de uma vida torta, do roubo, do tráfico, para me criar. Então, meu pai é uma grande inspiração para mim. Eu amo meu pai e minha mãe igualmente. Meu pai acha como mais minha mãe. Não, mas aqui é normal, né? A mãe sempre tem uma atenção especial. Ela tá puxando sardinha. Eu sei disso. Não, É que esse assunto, eu sei a importância do pai. esse assunto é sério lá em casa. Mas meu pai em algum momento, ele me deu o exemplo do que eu não deveria ser. E depois do quanto eu poderia ser. Meu pai sempre me ajudou a imaginação, a imaginar. Eu acredito muito no poder da imaginação. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, na Favela dos Sonhos, não existia nada. Parecia um território destronado por uma guerra. Tudo isso foi fruto da imaginação. Todo dia que eu entrava aqui, eu reimaginava essa favela diferente e eu convidava os moradores a reimaginá-la também. Espaço de brincar para as crianças, Wi-Fi, clínica de telemedicina, pavimentação, a ladeira da alegria, emprego, renda, todas as crianças dentro da creche, desemprego lá no chão, tudo isso eu imaginei. E eu aprendi a fazer isso quando eu estava no barraco. Tudo que eu não tinha, eu imaginava. Putz, poderia ser diferente, né? Isso aqui poderia ser saneado. Isso aqui poderia ter lugar para brincar. Isso aqui poderia ter emprego. Meu pai não deveria ser bandido. Minha mãe poderia ter um acesso melhor. Tudo isso vem da imaginação, desde quando eu era pequeno. Tudo que eu não tive um dia, essas crianças têm hoje. E você teve seu pai em casa quando, Edu? A partir dos 8 anos. 8. Meu pai teve um encontro com a fé dentro do presídio. Ele fez um voto. Que uma vez que ele saísse, se ele tivesse uma segunda chance, ele nunca mais iria roubar ninguém, fazer mal a ninguém, iria me criar. E ele cumpriu a promessa dele comigo. E ele ficou quantos anos? Ele ficou 2 anos e meio preso. Né? Vários dos nossos entrevistados já falaram sobre o desperdício que é o Brasil jogar fora essa criatividade que vem das comunidades, dos saberes que estão aqui dentro. Né? Eu só fundei a Gerando Falcões porque o mercado de trabalho não me aceitou. Eu percebi, eu tenho que ter renda, não vou fazer o que meu pai fazia, eu tenho que criar meu próprio mercado. E aí eu criei a Gerando Falcões, que hoje é um negócio que emprega mais de 250 pessoas diretamente, quase 500 indiretas, presente em mais de 6 mil favelas no Brasil, combatendo pobreza. Então tudo começou por conta dos não que eu tomei. Mas eu poderia estar gerando muito valor para uma multinacional. Mas o não que você tomou era, você tentou entrar... Mandando um currículo. Você chegou a terminar a escola? Terminei a escola, eu não concluí a faculdade, mas eu fui para a faculdade. Você chegou a fazer o quê? Eu estudei, mas não concluí jornalismo. Jornalismo? Jornalismo, aí, igual você. Seria ótimo. Você daria um grande jornalista, com certeza. Mas aí você entregava currículo para trabalhar em que área? Áreas diversas. Já começou no jornalismo, depois para outras áreas. Eu também sempre fui um empreendedor, tive um espírito empreendedor. Então, quando eu vi que não tinha ali um lugar, eu falei, cara, eu quero empreender. Você entendeu que tinha a ver com da onde você veio, a sua falta? Isso ficou muito claro. Olha só, eu hoje entendo mais, naquela época eu não entendia muito. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo os códigos, eu compreendo as entrelinhas. Naquele momento eu tinha que almoçar e jantar. Sim. Então eu não tinha muito tempo para entender isso, eu tinha que ir pro corre. Agora, o empreendedorismo mudou minha vida absolutamente e faz com que eu mude a vida hoje de milhares de pessoas. Só na pandemia, nós alimentamos 1,5 milhão de pessoas durante 6 meses. É como se a gente tivesse alimentado toda a cidade de Campinas durante 6 meses. Quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, possivelmente eu seria um dos que foi alimentado. E o empreendedorismo fez que eu passasse a alimentar. Sim. É isso que te dá força, né? Agora, você tem uma história que você começou escrevendo um livro, você falou de jornalismo, né? Você escreveu um livro, Jovens Falcões. E foi a partir daí que você teve o start para poder virar, para gerar essa grande ONG que você construiu? Eu acho que a faculdade, apesar de eu não tê-la concluída, me abriu muito. Foi muito importante. Me relacionar com os educadores, com outros alunos, tomar os meus nãos. E aí chegou um momento que eu tive uma ideia, porque eu via que os jovens da favela, muitos ali
via no tráfico de drogas uma opção. Eu falei, eu preciso mostrar que existem outras profissões. Aí eu decidi escrever esse livro. E aí eu tinha que entrevistar jovens que do nada foram pro tudo, viajar ao Brasil. Eu não tinha dinheiro, aí eu vendi tênis, calça jeans, celular, minhas coisas e comecei a viajar. E aí eu voltei, escrevi, mandei para uma editora para publicar. A editora não quis publicar porque falou que eu não era famoso. E aí eu teimei, eu falei, que eu acho que na vida você tem que ter essas teimosias, sabe? Dona Maria Goretti, veio da senhora. E aí eu captei patrocínio com empreendedores da cidade, botei a marca deles na capa de trás do livro, publiquei, depois montei um time com 50 jovens, treinei todo mundo e a gente vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros. Olha. O que contava no livro? História de 11 jovens brasileiros que estavam fazendo coisas relevantes em diferentes profissões e indústrias. Que saíram de situações também de pobreza. Saíram de situações de classe média, alguns de pobreza, mas estavam entregando valor para o país. E foi com esse dinheiro da venda de livro que você pôde começar É aí que eu fundei a Gerando Falcões. Começou disso. Ou seja, com uma mão na frente e outra atrás, do nada. Mas empreender isso é tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. É verdade. É ir do nada pro tudo, do nada para algo. E usar a imaginação, a execução. Eu acredito nisso o tempo inteiro. Imaginação. Monta um plano, desdobre metas, encontra as melhores pessoas e executa. Inclusive, vencer a pobreza. A gente está aqui na Favela dos Sonhos, né? E vocês implementaram a Favela 3D. Né? Fala um pouco desse projeto aqui na favela. Olha, a Favela 3D trabalha com territórios de pobreza, de extrema pobreza e pobreza, e a gente faz uma grande transformação física e humana. 3D significa digital, digna e desenvolvida, que é isso. Transformar ambientes empobrecidos em territórios dignos, digitais e desenvolvidos. E o que a gente faz é criar um grande plano social para a superação da pobreza, fazendo intervenções físicas, como aqui nessa ladeira da alegria que era barro, que era abandono, que não tinha iluminação, fazer um grande planejamento de uma transformação física e uma transformação humana. E cada família tem uma trilha para sair da pobreza. E ela faz isso em ciclos de 1 ano a 2 anos. Então aqui, além de derrubar casas miseráveis de barraco e construir casas de tubo de pasta de dente reciclado, pavimentar, iluminação, água potável, Wi-Fi, biosaneamento, espaços de brincar para crianças como parquinhos, como essa ladeira da alegria, que é a ladeira das crianças. A gente reduziu o analfabetismo, zeramos a fila em creche, não tem criança fora da creche nessa favela. Nós jogamos esse desemprego para menos de 5%, criando uma condição de pleno emprego na favela. Além de fomentar negócios, cooperativa de costura, entre tantas coisas. Então, a Favela dos Sonhos é um farol que a gente acende para iluminar políticas públicas, para iluminar a consciência do brasileiro e entender que se é possível chegar em Marte, se a corrida espacial é possível, a corrida social também é possível e colocar a pobreza no museu também é possível. A gente tem que ter essa coragem de sonhar com coisas improváveis na vida. Edu, como é que você consegue convencer o povo que tem dinheiro e o povo que tem poder? Olha, eu conto a minha verdade. E a minha verdade, quando eu fui pedir doação para fazer a primeira Favela 3D, a minha abordagem foi muito verdadeira. Foi de, eu não sei vencer a pobreza e o Brasil também não sabe. Me dá dinheiro para eu aprender. Se eu aprender, eu vou doar esse conhecimento todinho para governos, para a sociedade, para ONGs e para o Brasil. Chamou a atenção. Pô, eu não sei, mas ele também não sabe, mas ninguém sabe, mas ele quer aprender, cara, vou arriscar nesse menino, vou apostar nele, para ele prototipar com o time dele. Então eu passei 2 anos e meio, construí até uma casa para mim aqui dentro dessa favela, vivendo aqui, trocando aqui, andando aqui, aprendendo, prototipando, falhando, fracassando, reenergizando o time para encontrar um caminho viável. E a gente chegou nesse caminho. E tinha já partindo de algum tipo de, sei lá, de algum modelo assim, ou era um modelo completamente novo? Boa pergunta. Eu viajei o Brasil e o mundo para descobrir soluções. E a melhor solução que eu encontrei foi em Medellín. Medellín já teve cartel de Cali, cartel de Medellín, Pablo Escobar, toque de recolher às 18 horas,
um inferno literalmente na Terra, e aquela cidade em 20 anos transformou completamente sua realidade, ganhando prêmios à frente de Tel Aviv e de Nova York como uma cidade da inovação. Então a gente fez acordo de cooperação com eles, eu voltei para o Brasil, contratei agências de inovação, Accenture, Telos, Accenture Pro Bono, montamos squads e aqui dentro da favela todo dia para prototipar e encontrar o nosso próprio caminho. Edu, é um caminho perfeito? É um modelo perfeito? Não é perfeito, mas é um modelo viável. Que todo dia ele vai melhorando e ele vai evoluindo. Quanto mais favelas 3D a gente fizer no Brasil, melhor a gente vai ficar, mais inteligente e mais capaz de superar a pobreza. Agora, a gente está falando da pobreza no Brasil, ela está muito ligada à estrutura, né, que foi sendo criada, cultural, social, política, econômica, né, que é uma excludente, racista. Eu vejo que nos projetos de vocês também trabalham muito essas questões, tanto com a comunidade em si, né, principalmente mulheres, né, e também como você faz para trabalhar isso dentro das comunidades e também convencer aqueles que fazem parte do sistema, né, que são os mais ricos, né, a poder trazer recursos para transformar isso. Como é que você faz isso? Olha, o que não falta no Brasil é dinheiro. Um mundo tão rico não pode produzir tanta pobreza. Então, o contrário de filantropia é egoísmo. Assim como o contrário de coragem é covardia. Então, o lugar que a gente está, o número de favelas dobrou na última década. Eram 7 mil favelas, pulou para quase 14 mil favelas. Tem um erro, e a favela começa com a segregação racial, com o racismo. Ela é filha de tudo isso. Ela é filha do preconceito, ela é filha do egoísmo, ela é filha de todos esses males, não é? Então, nenhuma cidade muda se a sua sociedade não muda. São Paulo só vai mudar, 1/4 das favelas está no estado de São Paulo. 1/4 das favelas do Brasil, está no estado mais rico do Brasil. Tem uma incongruência. Mas tudo isso vai mudar se a sua sociedade mudar. Se a elite doar mais, fizer mais, se a gente tiver uma filantropia mais ousada, se a gente tiver políticas públicas mais ousadas e se a gente colocar o pobre no centro das nossas decisões. O Brasil não respeita o pobre. Sim. Esse é o problema. O Brasil dá ao pobre muito pouco. Então a gente tem que fazer um pacto nacional em torno de um novo modelo de abordar a favela, de abordar pessoas em condição de rua, de abordar as pessoas mais pobres do país, porque esse modelo é um fracasso. Você acredita que esse pacto é possível? Esse pacto é possível, ele é viável, ele é executável, demanda vontade. Quando eu digo um pacto, eu estou falando de um pacto entre governo federal, governo estadual, governos municipais, academia, a elite pensante desse país, a elite econômica, as favelas. Um pacto não em torno de ideologia, não em torno de uma orientação partidária, um pacto em torno da vida, em torno da superação da pobreza, em torno de um futuro, um plano mirando 30, 40 anos de quem que a gente quer ser como país lá na frente. Você acha que isso já tem algum tipo de avanço? Eu acho que a gente vive dias desafiadores no país, que é a polarização. Sim. É difícil criar um ambiente como esse, um pacto como esse, num ambiente tão polarizado. Mas, por outro lado, é fazer ou fazer. A gente está numa grande encruzilhada, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista social. Sim. E o Brasil tem duas potências na mão. O Brasil tem a Amazônia e o Brasil tem as favelas. O Brasil é o país, talvez um dos países no mundo que está melhor posicionado para liderar revoluções, para liderar mudanças, para liderar tendências, para liderar um amanhã. E quando você olha para o futuro das mudanças, eu acho que as grandes mudanças do mundo vai vir do sul global. Não necessariamente dos Estados Unidos, eu não tenho nada contra os Estados Unidos, gosto, estou lá sempre, mas vai vir do sul global. Estou falando de países como Brasil, Colômbia, Bangladesh. Eu acabei de vir de Bangladesh. Bangladesh foi o segundo país mais pobre do mundo. Eles criaram o microcrédito, eles criaram a graduação da pobreza. Hoje crescem acima de 6% ao ano. Então, o futuro tem um Brasil inteiro pela frente. O Edu, sabe uma coisa que sempre me chama muita atenção na discussão econômica? É que você é uma exceção, você sabe disso, né? Outras pessoas como você, a gente não tem
tantos casos assim, e o pobre muitas vezes é colocado no lugar, olha, o Edu conseguiu, é só se esforçar, é a meritocracia, né? A tal da palavra meritocracia. O que você acha sobre essa visão? Eu acho que as pessoas têm que entender que eu sou uma exceção. Ponto. Sou uma exceção. Eu acho que tem essa visão ainda, né? Se o Edu conseguiu, todo mundo consegue, só que não, né? O fato é o seguinte, eu não cansei. Tem 10 anos da minha vida que eu trabalho 100 horas por semana. Mas cansa sem cansado. Sim. Muita gente vai cansar. Claro. Muita gente vai ficar pelo caminho. Muita gente vai desistir. As pessoas, o natural é desistir. O natural não é não cansar. O natural é desistir. Então, por outro lado, é o seguinte. A gente tem que pensar do ponto de vista econômico essa coisa. O Brasil tem 14 mil favelas, quase. Tem 16 milhões de brasileiros que vivem em favela. Tem mais favelado no Brasil do que gaúcho. Se fosse um estado, seria o quarto maior da federação. E tem um PIB maior do que o Paraguai. Cara, tem um potencial econômico. Vou dar um exemplo só, um exemplo. Essa favela não tinha CEP. Nenhum favelado aqui tinha CEP. Portanto, ele tinha que dar o endereço do tio que morava a 5, 6 quilômetros para receber uma encomenda. A gente colocou o CEP digital. Com o CEP digital significa que todo morador passa a ter um CEP, que ele pode receber encomendas do correio, ele pode comprar no e-commerce, ele pode fazer suas compras e receber. Isso muda a economia do país. Claro. Imagina você colocar 14 milhões de brasileiros em potencial para fazer compra no e-commerce, no mundo digital. Cara, isso muda a economia, isso gera milhões de emprego, de renda, bilhões para a economia. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a favela é uma grande plataforma, que ela tem uma API. E o mundo dos negócios tem que conectar a sua API de negócios à API da favela e fazer uma fusão, uma junção, uma colaboração, uma sociedade. Se a gente não fizer isso, o Brasil nunca vai ser protagonista diante do mundo do Biden, da Europa. É aqui que está a grande oportunidade que ninguém está vendo. Mas precisa olhar para as favelas sob um ponto de vista de estratégia, de investimento, de capacitação, de colaboração. Vim para aprender, vim para ouvir, vim para colaborar, para construir uma coisa nova. A gente está aqui na Favela dos Sonhos, aqui em São Paulo. Queria te fazer a seguinte pergunta. Olhando aqui agora para a favela, quando você olha para a favela, o que você vê? Eu vejo futuro. Eu acho que quando o Elon Musk colonizar Marte, ele vai pegar um telescópio e vai apontar para cá e ele vai ver isso aqui vibrante, cheio de luz, as crianças sorrindo e talvez ele fique, será que era lá ou era aqui? Porque o futuro ele está aqui. O lugar que eu me sinto mais feliz é aqui dentro. Porque aqui eu vejo a transformação, o improvável, o impossível. As pessoas tinham medo de entrar aqui. Aqui não vinha táxi, não vinha 99, não vinha nada. Hoje tudo acontece aqui, porque a gente olhou para essa favela não como um caos, uma guerra instalada. Olhamos para cá como um território de muitas oportunidades. Se o Brasil fizer isso, o Brasil vira uma potência. Edu, o que é acreditar para você? Olha, acreditar para mim é você fazer antes de ver. Porque eu acredito, eu não vejo para crer, eu creio antes de ver. Porque senão eu nunca vou me mover. Eu tenho que crer naquilo que eu estou fazendo antes de estar pronto. Então, eu acreditei nisso aqui antes dessas paredes estarem prontas, antes de ter um time, antes de ter orçamento. Primeiro eu acreditei, depois eu fui atrás de fund de 7 milhões de reais, montei um time com 20 pessoas, contratei serviços, fornecedores, engajei a favela. Mas primeiro eu acreditei. Então eu acho que não é possível fazer alguma coisa sem acreditar. Primeiro você tem que acreditar. Por isso que é bom falar com a Band, com um monte de empreendedor. Porque o Brasil precisa desses empreendedores malucos. Imaginação é olhar para um coqueiro e ver um cabelo. Isso é imaginação. Você ressignifica. Mas se eu não fizesse isso, era depressão. O contrário disso aqui é uma profunda depressão. Porque você começa a entender que é só pobreza, miséria, falta, é droga, aquilo. Você deprime. Então você tem que enfrentar isso com a sua crença, acreditar. Edu, o que é ser brasileiro? Cara, eu amo ser brasileiro.
Eu amo ser brasileiro. Eu acho que o futuro ele pode emergir muito daqui. Eu já entendi isso. Então eu acho que eu vivo no lugar certo na hora certa. No lugar certo e na hora certa. E ser brasileiro para mim, no meu caso, é poder liderar o maior programa de combate à pobreza da história da América Latina. Esse é o meu sonho. Meu sonho e o que eu vou executar com o meu time nos próximos 10 anos, a gente vai tirar milhões de brasileiros da pobreza e levar para a dignidade e fazer da Gerando Falcões a maior ONG do mundo. Mas por quê, Edu? Porque eu quero. Uma história de um pobre, preto, favelado, filho de um ex-bandido, de uma mãe diarista, que construiu uma coisa única no mundo para inspirar alguém que vai fazer isso na Índia, que vai fazer isso em Bangladesh, que vai fazer isso na Colômbia, que vai fazer isso na Venezuela, um menino que nasceu pobre e que acha que não tem possibilidade para ele olhar para essa história e falar assim, olha, talvez seja possível. É isso, eu acredito nisso. Esse é o estilo de vida que eu quis, que eu adotei para minha vida. Então, para mim, isso é ser brasileiro. É sonhar e realizar. É um brasileiro que tem pai e mãe, ó, te suportando nessa crença, hoje. né? Isso vale muito. Edu, que bom Muito te entrevistar. viu? Obrigada. Obrigado. Incrível, Muito amei. feliz. Amém. Você é incrível, o projeto é incrível. Obrigado pela sua disponibilidade de compartilhar sua história. E, nossa, vamos junto. Vamos junto. Valeu. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E a gente agradece a você por estar aqui com a gente. Tenho certeza que você adorou, né, essa injeção de crença, de esperança e de realização do Edu. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Tchau.